Mas que bom. Você certamente deixou uma horinha do seu tempo para você e eu podermos parar tudo. E a gente parar para pensar em algumas coisas muito interessantes. E eu acho que o tema de hoje, ao contrário realmente de uma questão de autoajuda, hoje a gente vai falar de alguns segredinhos da mente. Até vocês vão ver aí um cérebro que o Rodrigo vai colocar agora. E a gente vai estudar, vocês vão passear um pouquinho por um dos fascínios que eu vejo que Deus fez, que é do cérebro humano. O que vocês vão ver hoje comigo? Nos breves, eu tenho 40 minutos para falar com vocês, porque eu sei que vocês têm compromisso em casa depois. E só para vocês terem uma leitura breve do que a gente vai fazer, nós vamos compreender um pouquinho o que é do cérebro. Vocês vão saber o que acontece com as emoções da gente quando entra num processo de trauma. Mas o mais interessante, vocês vão conseguir aprender a localizar com as pessoas que vocês convivem, quando eles trazem alguns sintomas que vocês vão perceber de eventos que eles passaram de trauma. Aparentemente, pode não atrair, mas vocês vão ver que o tema principal desse ano que nós vamos falar é sobre rituais. Alguém acha esse nome bonito? Eu devo confessar que era esse o nome que eu queria colocar no nome da palestra, mas você já imaginou como é que seria se eu colocasse rituais? Ia dar a impressão que ia ter, sei lá, espancamento de criancinha, que magia negra, né, com coisa de criança, pelo nome que é. Mas, na verdade, é um nome técnico da área da psicologia. E a gente vai poder entrar por esse fascínio. E eu quero começar, desde já, para a parte gostosa, que eu vou pedir para o Digão poder mostrar para nós, do iceberg que vocês vão ver agora. E enquanto eu vou falar, muita gente deve ter lido, ou deve ter ouvido falar na palavra subconsciente. É ou não é? Mas, na verdade, na psicologia, esse nome nem existe. Hoje vocês vão entender que, na verdade, a gente tem dentro do cérebro, não existe um local específico, mas o que as pessoas, né, pelos teóricos lá, começando por Freud, o que ele viu? Que existe o inconsciente, o consciente e o pré-consciente, que, na verdade, é o subconsciente que algumas pessoas falam. Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês entenderem. A parte de cima aqui do iceberg é a parte do consciente. Consciente é tudo, não precisa explicar muito, né? Todas as emoções, sentimentos, pensamentos, tudo que circula, que você lembra em termos de rotina, está no teu consciente. Aqui onde está essa velinha ali, esse barco à vela, estão vendo? É a estrutura mais ralinha da gente, que ali é como se fosse o pré-consciente. O que é o pré-consciente? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que vocês almoçaram ontem? A mente não... Não é na hora que vem, né? Vocês viram? Demorou, você lembrou, mas demorou um processo até a tua mente ir para o registro do pré-consciente. Por quê? Porque isso não é uma informação tão relevante. Então, tudo que não é tão relevante vai para esse cantinho do pré-consciente. Você vai lembrar, mas você vai ter o nome de um filme. Você lembra que você assistiu aquele filme que tem aquelas cenas, mas aí você não lembra da situação em si. Isso aí está tudo no pré-consciente. E o inconsciente é toda essa estrutura aqui de baixo, onde nós não temos acesso. São coisas que a gente não lembra. O sonho, por exemplo, à noite, quando a gente dorme, quem faz a produção das cenas é exatamente o inconsciente da gente. Mas lá está guardado coisas, às vezes, que foram dolorosas para nós. Uma coisa que me fascina é que, se você acessar esse inconsciente, lá com 7 anos, 2 dias e 1 minuto,
O teu cérebro vai ter o registro absolutamente perfeito do que aconteceu naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele minuto. Só que tem coisa que fica arquivada e às vezes, ou porque são memórias muito longínquas e a gente vai crescendo, a gente não lembra, por exemplo, o que aconteceu com a gente com 2 anos, por exemplo, né? Ou são memórias que a gente chama que são memórias recalcadas. Às vezes é de um trauma, de um evento, de uma dor, de um abuso. Por exemplo, você passou um acidente de trânsito. O teu cérebro, às vezes, vai selecionar as cenas. Ou você viu uma morte, por exemplo. Você viu a morte de alguém que você gosta. O teu cérebro ele vai selecionar o que ele quer lembrar e o que ele quer mandar para um lugar que não é para você lembrar, para não ter que sofrer. Ele manda para aquele cantinho tudo aquilo que ele entende que vai ser difícil de você suportar com a dor. E passeando pelas áreas da mente, nós vamos chegar num lugar que eu vou falar para vocês que eu acho de extrema riqueza, que é uma área, um auxiliar da memória que se chama memória mnemônica. É como se fosse uma caixinha onde a gente guarda tudo com riqueza de detalhes, tudo o que acontece na nossa vida. Em todos os 5 sentidos, o cheiro, o tato, a audição, todas as situações. Mas para não ficar muito teórico, eu vou dar aquele exemplo, por exemplo, de você lembrar do cheiro do perfume do primeiro menino que você gostou. Algumas lembram. Tipo, Quasar do Boticário. Tipo, Estileta do Boticário. Ou então quando você lembra do cheiro do pão ou de uma comida da sua mãe. Quem faz e guarda esse registro? É a nossa memória, né? Que ela ativa em alguns momentos ou ela deixa guardado em alguns outros. Só que tem algumas vezes que a memória ela guarda registros que não são tão bons. Às vezes são registros dolorosos. Para eu não ficar muito técnica, eu vou dar um exemplo que me marcou muito, que eu acho que define demais o que é memória mnemônica. Uma vez eu recebi um homem que ele estava com um transtorno de ansiedade. E ele chegou para mim e ele falou assim, Karine, eu não sei porquê, mas tá começando a me dar um negócio, eu quero me divorciar. Eu decidi que eu vou me divorciar. E aí pergunta, e daí, como é que, né? O que aconteceu no teu casamento, né? Tá acontecendo alguma coisa, alguma conduta da tua mulher, enfim. E ele falou, não, minha mulher está agindo normal, lá em casa está tudo normal, mas eu não sei o que está me acontecendo, eu estou tendo crises de ansiedade, já estou sob medicação, estou indo no psiquiatra, mas está me dando uma coisa que me angustia. E essa história me marcou porque era perto do Dia dos Pais. E aí, na minha investigação, eu não conseguia ver razões que justificassem o que ele estava passando. Até que uma hora eu falei assim, viu, você lembra, por acaso? Daí ele me disse que tinha um filho de 7 anos e um outro de outra idade lá. E nós conversando e tal, eu perguntei, o que aconteceu quando você tinha 7 anos? Olha a resposta dele. Ele falou assim, com 7 anos, no Dia dos Pais, o meu pai saiu de casa e nunca mais voltou. Olha o que ele processou. Ele guardou aquele conteúdo, para ele, como ele era filho mais velho, para tentar salvar a mãe da dor, ele segurou, não chorou. Depois de 30 anos, quando o filho dele estava com 7 anos, a memória ativou, e de repente, um mês antes do Dia dos Pais, quando o filho dele estava com 7 anos, ele começa a ter transtorno de ansiedade. Vocês acham alguma coincidência nessa história? Olha como esse fato registra situações
de sentimentos que estavam lá atrás, tudo guardadinho, e que em algum momento, se isso não for tratado, se isso não for levado para conhecimento consciente, né, que estava no inconsciente, foi para o consciente, se isso não for trabalhado para elaborar, isso gera alguns sintomas. Eu tive um outro exemplo de um casal que vinha sempre no mês de janeiro. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, viu, vocês são um casal alegre, vocês são estruturados, vocês estão tudo bem na vida de vocês, mas por que vocês me aparecem todo mês de janeiro aqui? E aí não tinha. Ele falou, Karine, mas é porque a gente briga nas férias. Quando a gente sai para as férias, a gente começa a brigar. E aí é um caos lá na nossa casa, porque a gente vai para a praia, e um reclama disso, e o outro reclama daquilo, e nunca se acerta. E eu falei, mas deve ter alguma coisa aí, vamos investigar. Até que papo vai, papo vira, chegamos, eu falei, deve ter conteúdo dessa memória. Vamos lá para trás. Para encurtar a história, esse menino, que hoje era homem, pai, enfim, quando ele era criança, ele presenciou uma briga estratosférica dos pais, porque eles estavam na praia, na época não tinha internet para escolher, quem é mais antigo aqui, né, era daquele tipo que você liga, estou indo para Camboriú, você tem um negócio para alugar, você não sabe o que você encontrar, de repente você faz o aluguel de uma super casa, você chegava lá, você se decepcionava, aquilo era velho, estragado, fedendo mofo, tudo e tal. E eles tiveram, esses pais, uma discussão onde as crianças ficaram no carro, esse casal se pegou nos tapas lá na frente do portão, e esse filho só registrou. Ninguém fez nada, não aconteceu nada, só que passou o tempo, esse homem casou, passou mais o tempo, esse homem teve filhos, e de repente, ele e a esposa, na época das férias, que era a época mais tudo de bom para a gente estar junto, esse filho começava a brigar com a mulher, inconscientemente, por conta desse histórico que tinha acontecido. Vocês percebem como nós precisamos levar a sério as emoções dos nossos filhos, as emoções do nosso marido ou das pessoas que nos cercam, porque em algum momento essas emoções elas vão vir à tona. Por isso que você tem que cuidar, respeitar. Quando um casal briga na frente de criança, por exemplo, que todos esses registros ficam arquivados com detalhes de riquezas. Ou melhor, riqueza de detalhes. Eu lembro de uma situação que me marcou demais e que tem a ver com isso também. Quando eu era pequenininho, acho que eu devia ter uns 7 anos. A gente foi para o Porco no Rolete em Toledo. Ainda tem? Acho que não tem, né? Tem? Ainda tem? Meu Deus, eu vou ter que voltar lá para elaborar esse conteúdo, então. Eu lembro que a gente foi, meus pais nos levaram, e eu era pequena demais, e eu, sei lá, me perdi da minha família. E eu olhando essa situação, parecia que eu me via assim, com 5 aninhos, com aquele olhar de medo, assim, de tensa, tentando procurar, e eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu nunca mais ia ver meu pai e minha mãe na vida. Era muita gente, era muita família. Eu lembro de uma cena de uma ponte, eu lembro eu tenho registros de um negócio que vendia no circo, vocês lembram de um troço assim, que era um papelzinho assim, que você joga, o papelzinho vai fazendo, vocês lembram desse negócio? Eu lembro disso, daquele evento. Tá, só que aconteceu, eu tinha 5 anos, depois minha mãe me achou, e tudo numa boa, eu não chorei, não me desesperei, mas eu lembro que minha mente arquivou. 30 anos depois, estava a Karine com o seu marido e um casal de amigos, a Veire e o Ali, que é um casal que a gente ama viajar junto. Nós 4 estávamos num navio, viajando. Do nada, eu olho uma multidão de gente lá naquele navio, eu olho uma criança de 5 anos. E eu olho aquela criança chorando, desesperada. Desesperada, eu pensei, a mãe deve estar perto, né? Quando eu olho, aquela criança estava sozinha naquele navio. E quando eu olho,
eu me deparei com o meu eu lá, né? Entenderam a ligação? Eu olhei aquela criança, e claro, você sempre se identifica com coisas que você passa, e eu vi a tensão daquela criança, aquele desespero, e eu olhava, eu falava, e eu não sabia a linguagem que a menina falava, porque eu estava em outro país, e não sabia se era hello ou não sei o que lá mais, e eu peguei e olhei, só que a linguagem emocional a gente nunca perde, né? Isso é universal. Eu fui acolher aquela criança, ela me batia porque ela não me queria, claro, ela estava se defendendo. E eu falei, meu Deus, ela se perdeu. Aí tinha aquele recreador lá do navio, eu fui falar para o cara parar, e o homem não parou, estava fazendo, óbvio, aquelas brincadeiras lá. E eu acho que eu tomou dentro de mim um desespero tão grande, como se fosse a empatia pelo sentimento daquela menina, que eu berrei com o homem, eu falei assim, por favor, pare, esse negócio tem alguém perdido aqui, não sei o que, não sei o que. Tá, daí ele parou, resolveu, chamou a mãe, acharam essa mãe. Quando veio aquela mãe de longe, assim, e aquele bebê, aquela menina de 5 anos, desesperada, a menina me olhou, e quando ela me olhou, a menina só fez assim, eu estava perto, ela vomitou de desespero que ela sentiu. E veio aquela mãe, abraçou aquela menina, eu olhei aquilo, porque ela vomitou tudo em mim, saí para o banheiro. Gente, eu chorei. Eu tinha um choro, a Veri está aqui, está testemunhando, não é, Veri? Meu olho tinha ficado inchado, porque eu elaborei uma coisa que eu tinha vivido com 5 anos de idade, que era o dia que eu fiquei perdida no porco no rolete. E o nome disso na psicologia a gente chama de catarse. O dia que você tiver alguma coisa que você não tem como explicar, um choro que vem assim, que te domina de uma forma, vocês podem ter certeza que isso tem a ver com algum registro que precisa ser olhado. Toda vez que você vê teu filho tendo isso, pare. Porque tudo que não é resolvido, o sintoma volta. Tudo. E o sintoma volta para quê? Para permitir com que a gente olhe para ele, para a gente parar e poder dar um significado e seguir em frente daquilo e tocar o barco. Aí o material e o olhar, qual que é a função da psicologia? A função da psicologia é ajudar as pessoas, né, a mudar o olhar, às vezes, de um evento traumático para alguma coisa que fique suportável. Aí você vai falar, mas Karine, como é que eu vou ajudar a elaborar, a ver uma parte boa de morte, por exemplo, de um filho que viu a morte de um pai? Você não vai, isso é fato. Você não tem como mudar um evento traumático. Só que você ajuda a essa família para que ela siga adiante de um jeito que seja menos doloroso. Como é que a gente faz isso? Fazendo o que a gente chama na terapia de rituais terapêuticos. Tem uma mulher que em 1974, Mara Palazzoli, ela começou a perceber que tinha uma coisa que ajudava as pessoas a fazerem, elas melhoravam mais rápido na terapia. E foi exatamente quando ela descobriu essa questão dos rituais, que é o que eu vou falar agora, que é o nosso tema desse ano, porque esse ano vocês vão ver que a coisa tá boa, porque vocês vão ver coisas que vocês não imaginam aqui em cima. Está sendo feito com muito carinho, coisas inesperadas, porque vocês vão me ver vestida até de coisa que vocês nem imaginam. Mas, voltando ao nosso assunto, e é aí onde você vai chegar, pessoal. Os ritos. Ritos que têm sido esquecidos. Se você puder, Rodrigo, passar outra imagem. Os ritos, eles ajudam com que as conexões neuronais, isso que vocês estão vendo na imagem da tela ali, é a sinapse do cérebro, tá? Quando você faz esses ritos, esses eventos na vida da gente fica mais marcado. E você ajuda as famílias ou melhor, você pode ajudar teus filhos, teu marido, enfim, a entrar nas etapas da vida com menos conflito. Por isso que eu acho que esse tema é importante para vocês aqui nessa noite. E aí eu vou mostrar para vocês que tipo de rito. Vocês vão concordar comigo que esses ritos que eu vou mostrar agora
são coisas que têm sido ou banalizadas ou feitas de forma equivocada na nossa cultura atual. Primeira delas, vocês vão ver a imagem ali. Olha que bonito, gente. O que vocês estão vendo? Uma avó sentada com a sua neta, com um álbum de fotos. O álbum de fotos é um ritual que tem sido esquecido por nós. Porque é mais fácil, tá caro para revelar. Mas a minha irmã descobriu, gente, eu vou contar um segredo. A minha irmã conseguiu, num site, R$ 200, 800 fotos. Nice Fotos, né, Kelly? Nice Fotos. Você coloca lá no negócio, tem promoção. Agora, e eu estou falando isso porque ela me deu a dica aí esses dias, mas olha só. Esse é um ritual que a gente precisa retomar. Quando você para e começa a voltar com a tua filha, e você relembra com a tua neta a tua história, o teu casamento, as alegrias e tristezas que a vida tem e já passou. Isso é um tempo que marca, porque uma pessoa que não conhece a sua história, ela está condenada a repetir e repetir e repetir os erros. O álbum é uma coisa que traz a história de vida para você dar continuidade às coisas bonitas e características da sua família. Por isso que isso aqui é importante. Agora você fala, Karine, não dá, nós estamos com um imposto de renda para pagar, sem chance para a gente ficar revelando foto. Fala o seguinte, estabelece lá na tua casa lá, uma semana que vocês vão tirar toda a noite para ficar olhando as fotos do USB mesmo, que você tem arquivado lá no teu computador, que você vai retomar o dia do nascimento com o teu filho. E ele precisa ouvir com o teu neto, né? Esse tipo, essa história. Esse é um rito que a gente precisa parar e dar atenção. Vamos para o segundo? Olha só. Vocês estão vendo aí a imagem de uma família fazendo o quê? Janta. Não vou falar a importância de uma família comer à mesa, porque está tudo, né, na cabeça de quem teve o ano passado aqui com a gente, que a gente falou sobre esse assunto. Mas só para vocês terem ideia, uma família, ela precisa ter o ritual diário. Ritual de acordar, ritual de dormir, ritual de comer, porque ela vai formando as próprias regras. Aí tem 4 benefícios muito fortes para famílias que costumam ter esses rituais juntos. Primeiro deles, a gente se conecta. Segundo, uma família que tem rituais é uma família que se organiza. É organizada. Ela pode se atropelar de vez em quando, mas ela tem os seus costumes. Terceiro, ela gera sentimento de pertencimento. E o último, ela gera união. Lembra da palavra copo? Tá? Conexão, organização, pertencimento e união. Estatisticamente, Karine, quais têm sido as vantagens que as pessoas têm feito, as pessoas que fazem esses tipos de rituais em casa? O que as estatísticas científicas provam que tem a ver e qual a influência disso dentro de uma família? Primeira delas, uma família que tem costume de exercer esses rituais, não só esse, todos que eu vou mostrar aqui rapidamente. É uma família que tem menos problemas de vício. Quanto mais rituais numa família, menos problemas familiares. Menos drogas, menos situações de abuso emocional, de comida ou de questão de bebida. Esse é um ponto. Segundo ponto, os teus filhos, eles vão estar menos suscetíveis a se influenciar pelas questões externas do mundo. Porque ele vai entender que ele está dentro daquela família e isso vai ter menos influência lá fora, quando alguém vier oferecer alguma coisa que não é legal. Terceiro ponto, cria uma identidade. Um jovem, ele precisa se sentir pertencente e essas são as melhores formas disso acontecer. Então, não é à toa, o tema ritual, ele foi realmente trabalhado na gente com tanto carinho, porque a gente precisa
a voltar da atenção, e eu creio que vocês vão concordar comigo com as coisas que vocês vão ver aqui agora. Qual que é o próximo? Esse aí pode passar, que é o que eu falei, morte. Ixi. Esse eu procurei deixar bem no início para não deixar no final, porque esse assunto evoca emoções que às vezes não são tão boas. Pessoal, ano passado meu vizinho morreu. E eu pensei, vou levar minhas 3 crianças no velório. E eu pensei, o que será quem está no velório vai falar que eu estou levando 3 crianças num velório? Vão achar que eu sou louca. Só que morte precisa ser ritualizada. Precisa ser visto o caixão. Precisa haver despedida. Precisa haver um tchau. Precisa haver lágrima, choro. Precisa ser vivido. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Froma Walsh, que é a mulher mais respeitada hoje no mundo que fala sobre luto, ela fala que existem vários tipos de morte. Morte repentina, morte tardia, morte trágica, morte antecipada, várias coisas. Eu não vou entrar nisso porque é muito teórico. Só que ela fala o seguinte, o tempo médio de uma pessoa elaborar o luto é 2 anos. Só que existe uma coisa, tem um tal de luto antecipado, morte ambígua, que é o pior perfil que a pessoa leva que leva a consequência, às vezes, de estender esse prazo de luto. Sabe o que é perda ambígua? É quando você não enterra a pessoa. É quando você não vê essa pessoa. Você está lá numa viagem, alguém da tua família morreu, não dá tempo de você chegar até, e você, de repente, não deu. Esse momento precisa ocorrer, por mais doloroso que seja. Eu tenho um exemplo bem prático disso. Vocês devem estar lembrados, quem é da minha idade aqui, lembram da feiticeira lá, da Joana Prado, que ela casou com aquele lutador de MMA? O Vitor Belfort. A irmã dele sumiu, né? E fazia 4 anos que ela tinha sumido, e a mãe dele ainda tinha esperança de ver essa filha. Você imagina a dor e o sofrimento psíquico dessa mãe. Porque o nome disso é o quê? É perda ambígua. Eu ainda não sei, eu sei que a pessoa morreu, e é culpa, é muito difícil para a pessoa elaborar isso aí. Então, quando você tem ou sabe do processo de alguém que morre, por pior que seja, esse enterro, essa dor, ela precisa ocorrer. E você consegue trabalhar na mente dos teus filhos desde pequeno. Quando morreu o peixinho, você enterra o peixinho. Você faz um ritual do peixinho que morreu. Porque eles, desde pequenininho, vão entendendo que a morte é um processo natural da vida. A gente não deve ter preocupação em relação a isso. E aí, esse é um tema que eu acho que vocês podem se sentir bem abraçados no sentido de poder ritualizar. A gente, e remédio, né? Às vezes é tão traumático que eles vão lá e injetam remédio na pessoa, porque ela já está velhinha, ela não vai suportar a dor, não sei o quê. Gente, não se preocupa. A mente da gente tem um recurso extraordinário para selecionar as cenas que ela quer ou não gravar. A gente só aconselha anestésico ou alguma coisa assim quando existe alguém com problema cardíaco ou pressão alta ou alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Vamos para o nosso próximo. Ai, desfraude. Desfraude. Tirar chupeta de bebê. Quanta mãezinha que sofre. Eu vou falar muito rápido sobre isso, mas para você que está numa situação assim, mãezinhas, façam um ritual com o seu filho. Prestem atenção. Ajude o seu filho a fazer o ritual de despedida. Não há você. Não é você que tem que fazer esse ritual. Então, quando você vai tirar a chupeta ou vai tirar a fralda, você pode fazer uma coisa simples. Às vezes você vai chegar, vai falar, filha, agora vamos ir preparando a mente dela para que ela vai lá, abre
né? Enterre às vezes, né? Corte a chupetinha. Comece a dizer para a chupeta, ai, chupetou para a fraldinha, olha como você foi importante para mim. A criança precisa falar isso aí. Como você foi importante, eu agora te agradeço porque eu não preciso mais de você, então agora eu vou me despedir de você. E aí ela pega a chupeta, ela abre, não é você, ela abre, cavoca o caminho, depois ela volta, nanã, se despede e tchau. Você está preparando o seu filho, ajudando ele a se preparar para as etapas novas que ele vai conseguir trilhar. E aí, a gente chega na nossa próxima foto, que é o quê? As celebrações de aniversário. Sem delongas. Eu tive certeza que eu tinha que falar sobre rituais, porque a minha filha esses dias chegou para mim e falou, mamãe, desde que eu te conheço, você tem a mesma idade. Faz 7 anos que ela existe. E eu falei, por quê, Ana? Ela falou, mãe, porque você nunca fez aniversário. Olha como o ritual na cabeça de uma criança é importante. E, de fato, eu nunca faço, porque o meu aniversário cai no dia mais frio do ano, geralmente, me dá preguiça de fazer qualquer coisa, eu gosto de sair com a minha família e deu. Mas para eles já é comum isso, então não ritualizou. Não ficou registrado, não deu a voz de comando, ou seja, eu tenho a mesma idade desde que ela nasceu. Que bom se fosse assim, né? Mas não é. Então, celebração de aniversário, eu coloquei uma foto aí. Ah, agora vocês estão vendo ali. Você volta lá antes, Rodrigo. Esse negócio aí eu gostei porque essa é a foto que eu gosto de aniversário. Não é dinheiro, não é custo, não é gasto. Mas é assim, é vovó, mãe, pai. Isso é importante para uma criança. Um bolo. Mas parar, olhar no olho e dizer, hoje você está fazendo 7 anos de idade. Vocês vão ver eu aí, de Branca de Neve. E eu acho até que algumas devem ter olhado assim, eu estou com os cabelos diferentes, vocês viram? Olha só, ano passado, para quem lembra, tinha uns cabelão aqui. Aí... Esse ano eu voltei da praia e comecei a pensar, meu Deus, como as meninas, né, as meninas mesmo estão sendo, a feminilidade da mulher está sendo tão agredida. Eu falei, vou ter que trabalhar isso aí com as minhas filhas. E aí eu pensei, eu quero muito trabalhar com elas aquela questão de 2 Pedro, que fala que a mulher, ela precisa, né, que a beleza dela não está em adornos exteriores, mas que deve estar num espírito dócil e tranquilo, que isso é de grande valor para Deus. Aí eu repito isso e repito, mas eu falei, não vou só repetir, eu vou ritualizar. Aí eu saí daqui num domingo e eu parei o carro lá na frente, falei, meninas, o que vocês acham? Vamos nós quatro aqui, cortar os cabelos, vamos ficar igual a Branca de Neve, porque a Branca de Neve, ela era doce, ela era calma. Vamos injetar os cabelos, vamos fazer, né? O efeito disso a gente não sabe, mas... Falei, vou fazer o que 2 Pedro fala, porque eu acho lindo uma mulher dócil, de espírito tranquilo. A gente não consegue todo dia, né, gente? Vamos falar a verdade. Às vezes dá, né, uns piripaque, mas a gente tenta. E eu acho que esse ritual marcou. Também a gente costuma fazer um bolinho lá em casa, mas esse ano eu resolvi falar, não. Eu quero que vocês registrem a importância de ser feminina, e a feminilidade está associada a ser dócil e ser calmas. E aí a gente chega aos 15 anos, gente. Olhem essa foto. Sabe que foto que é essa? Eu acabei querendo trazer para vocês a imagem. Essa é uma menina de 15 anos, há 25 anos atrás. É daquele filme, Grease, né? E olha a imagem que eu acho que as meninas estão mais associadas hoje em dia. Essa imagem aí dela de preto, né? A mesma pessoa, para quem assistiu o filme, enfim. Mas eu não quero me ater nesse aspecto. O que eu quero pegar e frisar com vocês é o seguinte: como estão sendo feitas as festas de 15 anos hoje? Cadê os rituais? Quem tem filha menina chega às vezes e diz assim:
concordam comigo que a menina está recebendo uma série de informações, às vezes até de ideologia de gênero, né, que está tendo muito problema. Esse é o verdadeiro problema das mães de hoje. Aí você chega para uma menina de 15 anos, você precisa celebrar, você precisa ritualizar com essa menina. Quando ela vira mocinha, eu estou vendo a minha madrinha aqui, a Marielva, psicóloga. Ela está lá atrás. Você me ajudou muito quando eu fiquei mocinha, porque você me deu uma cestinha com absorvente e você disse, hoje, a partir de agora, você é uma mocinha. Aquilo foi ritualizado. Eu entendi o que ia acontecer. Se você tem uma moça na sua casa, uma menina, quando for se tornar mocinha, ritualize com ela esse momento. Ritualize quando for fazer 15 anos. Aí você vai falar, Karine, mas não dá. Crise federal, não tem dinheiro, não funciona. Gente, não é questão de dinheiro, não é questão de gastar um monte, não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo hoje? Vamos para a Disney. É ou não é? Aí eu pergunto para vocês, eu vou para a Disney com quem? Com a amiga. E não quer nem que a família vá. Só vai ela com as amigas e tchau, meu bem, me dá o dinheiro e me passa o cartão. Isso é um ritual de entrada, de introdução da tua filha aos 15 anos? É muito importante que a gente pare e realmente faça essa observação com essa filha. Você precisa ritualizar, mesmo que seja assim, não quero, não gosto de festa. Mãe, pai, pare, abençoe a tua filha. Explique a importância daquele momento de fazer 15 anos para ela. E não é à toa, quanto mais ritualizada a família, menos problemas ela tem. Vocês concordam, já devem ter ouvido falar que a menina é mais madura que o menino com 15 anos? Sabe por quê? Por causa do ritual. Porque a menina, quando ela entende que ela tem 15 anos, ela não muda nada na vida dela, mas ela começa a se olhar com alguém diferente. O menino, ele se olha como um menino de 15 anos. E é verdade, porque eu tive uma vez um exemplo de uma mãe que tinha filhos gêmeos. E os dois fizeram 15 anos, claro, e ela ritualizou o da menina e o do menino não. O que aconteceu? A menina ela amadureceu antes mesmo, porque o ritual ele te joga de uma forma boa para a etapa seguinte. Meninos têm rituais? Quem? Agora eu vou chegar nas mães que têm filhos homens. Vamos lá, ó. Mostra lá a foto dos meninos. Menino não tem 15 anos, gente. Sabe quando que o menino começa a entender que ele não é mais um menininho? Quando ele ganha o quê? Tá bom que tá frio, gente, mas vocês estão muito... Ou vocês estão muito concentradas. Gente, com 18 anos, esse menino começa a dirigir. O peito dele faz assim. O carro não está mais na garagem. E ele, que nunca foi legal, resolve dizer para a irmã dele, que é bem menor, mãe, eu levo a fulana na escola. É ou não é? Desse jeito. Só que coitado dos meninos, por que está tendo um monte de menino mais adultecente hoje, que com 30 anos ainda mora com os pais? Porque não há rituais de etapas com os meninos. Isso precisa ser recebido. Aí, esse exemplo daqui é o que na cultura judia eles chamam de bar mitzvah. Eu acho lindo isso, tá? Porque com 12 anos, a partir dos 12 anos, um menino, ele já está apto na cultura judia a responder e ter todas as responsabilidades na comunidade e dentro de casa. Isso é uma mãe que prepara um filho para o mundo. Não é uma realidade que a gente está inserido, que o menino pega a carteira, a mãe joga a chave do carro e tchauzinho, estou saindo. Precisa parar, precisa haver uma importância de você olhar e falar assim, filho, pai e mãe juntos, você entende que a partir de agora você é um homem? Você entende qual é o significado disso? Isso é parar. Eu estou olhando para você.
Aparentemente, você vai falar, o meu filho não vai me escutar, ele não dá bola. Não tem problema. A memória mnemônica arquiva. E em algum momento, isso vai gerar frutos que de uma hora para outra, esse menino vai começar a se portar como um homem. Ontem menino, hoje um homem. E aí a gente chega nesse momento, né, Rodrigo, na próxima foto, aonde ele começa a se sentir um homem quando ele começa a fazer a barba. Vamos para a próxima? Ritual, gente, de quê? Falem bem alto. Já estamos chegando no final. Ritual do quê? Natal. Quem lembra como era Cascavel há 10 anos atrás, na época do Natal? Cheio de luzes. Eu amava sair à noite. E quando eu era pequena, tinha concurso de qual que era a casa que era mais cheia de luzinhas. Vocês lembram? Cadê o ritual do Natal? E não é você, mamãe, fazer o pinheirinho. Não é você. É seu filho, sua filha, junto com você, para que vocês possam passar isso de geração em geração. A importância do Natal e cada um entendendo como deve, nas suas próprias particularidades. Mas quando você pega a sua menina, aquela mão da mãe ali no desenho que vocês estão vendo, quando você pega a mãozinha dela e coloca aquela bolinha naquele pinheiro, você está fazendo com que o arquivo mental dela registre. E o dia que essa menina se tornar mamãe, ela vai dar continuidade a esse segmento. E as nossas luzinhas vão voltar a brilhar. Então, vamos nos comprometer desse ano a gente fazer diferente? Mesmo que a gente esteja afogado de serviço porque é final de ano? Isso é uma coisa importante, né? E aí nós chegamos a outro momento da vida, que é a formatura. A gente se preocupa com a festa. Eu não vou falar como nem quando, porque nós vamos fazer isso na 3ª ou 4ª palestra desse ano. Mães que têm filhos indo para o mercado de trabalho, vocês precisam ritualizar. Vocês precisam parar e liberar esse filho para a vida. Vocês podem, quando fala na Bíblia, né? Eu estou te abençoando, significa eu estou liberando você para prosperar. Liberar para prosperar, não só no sentido financeiro, é prosperar, né, em todas as áreas. Eu libero a sua vida para você explorar, vai que o mundo inteiro é teu. Tem uma forma linda de fazer isso, mas eu não vou falar aqui. Aqui é só para vocês entenderem a importância dos rituais. Né? E eu acho que é importante não se preocupar só com as festas, com a roupa que vai colocar, com o salão que vai marcar. Mas pare para olhar. Ai, eu não vejo a hora de contar isso para vocês, mas eu vou deixar isso lá para a 4ª. Vamos para a nossa penúltima foto do dia. Mamãe, papai, casamento de filho. O que eu ouço hoje? Eu vou dizer o que eu ouço, não sei se é igual ao que vocês ouvem, mas eu ouço assim. E aí, vocês estão se preparando para o casamento? Sim, nossa, Karine, vai ser assim, ó. Nós já falamos com o padre, com o pastor, ou com o pastor lá, cada um, né, na sua... Falei assim, a gente já conversou lá e, ó, 20 minutos de cerimônia, porque o negócio a gente quer saber é da balada, do depois e da comida. E o ritual? Não interessa, mãezinha. A gente que vai no casamento, a gente acha um porre, aquela coisa longa. Mas você que vai casar seu filho, é importante a mãe parar e dar significado para aquele momento. Isso ajuda a diminuir a ansiedade do filho e ajuda a liberar esse filho também para poder construir uma vida a 2. Pode ter certeza, se você tem um filho empacado, que não anda nessas áreas, vai a minha dica. É importante você voltar, parar para fazer um ritual com ele, porque em algum momento teve uma etapa que ficou um vazio, que precisa ser olhada, ritualizada, para que a gente possa seguir adiante. Esse tempo é importante. Como fazer isso? Nós vamos estar ensinando nos nossos 7 encontros aqui durante esse ano.
E eu confesso que a do mês que vem, não é porque... Essa é legal, porque é o assunto introdutório, mas a do mês que vem, vocês vão receber lá embaixo o folder, é sobre maquiagem, sobre uma coisa linda que eu nunca vi em lugar nenhum e que me gerou muita vida, e vocês vão ver esse ritual, vocês vão ver o ritual. Toda vez que vocês se maquiarem, vocês vão lembrar disso. E eu tenho certeza que, assim como me ajudou, vai ajudar vocês também. Mas, voltando para o nosso tempo, o último retrato do que eu queria falar para vocês, que é um ritual que também tem sido mais banalizado pela nossa cultura hoje, é o ritual da ceia. Ou para outras igrejas, a hóstia. Quando eu falo a respeito da ceia, eu acho assim, quando a gente é instruído, a gente não tem ideia do como que pode ter o grau de importância. Mas esse foi o ritual que Jesus escolheu que nós fizéssemos. O ritual da ceia, ele é muito mais precioso. Quando o padre ou o pastor pega e fala: tomai o meu corpo e bebei. Fazei isso em memória de mim. Toda vez que bebeis do pão, toda vez, toda vez, toda vez e toda vez que você beber do pão e do cálice, volte para aquele ritual da importância que é a ceia. Eu sabia que era importante, só que eu comecei a dar mais valor porque eu via que quando a gente ceiava, eu lembro que meu marido, muitas vezes ele se arrepia e ele leva aquilo tão a sério, porque ele fecha o olho e ele vive aquilo, e eu olhava, eu não fazia aquilo com tanta profundidade. E muitas vezes, quando vai na ceia, esses dias atrás, eu falei: ai, amor, eu estou me sentindo tão falha, e hoje vai ter ceia. E ele falou assim para mim: essa é a tua chance de recomeçar. E quando eu tomei do pão e do cálice, eu fiz que nem ele faz lá, e dei umas imitadas nele lá. Eu consegui entender o que é eu ver o renovo de Deus na minha vida. E quando eu falo da ceia, a gente está encerrando, mas eu não quero deixar passar isso. Porque toda vez que você tomar a ceia ou a hóstia, eu fecho meu olho e eu entro lá naquele cenário. Eu entro lá naquele segundo andar daquela casa de onde foi a última ceia. E eu imagino Jesus. Ai, gente, eu imagino ele lavando os pés. E eu fecho meu olho também e eu fico imaginando que na noite que ele foi traído, ele lavou os pés. Ai, Jesus, eu imagino Jesus lavando os pés de Judas. E ele sabia que Judas tinha traído ele. Só uma pessoa emocionalmente muito livre para ter tido a atitude de misericórdia com aquela vida. E mesmo assim, ele olha para todo mundo e ele fala: compreendeis vós o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para vocês, para que vocês tenham atos de misericórdia com quem machuca o coração de vocês. Mesmo Judas, quando ele lavou, eu fico imaginando aqui hoje, como se Jesus lavasse os nossos pés, os pés de vocês. E eu fecho meus olhos e eu penso assim: nossa, Senhor, me perdoa, nos perdoa, porque tantas vezes a gente te trai. E mesmo assim o Senhor nos trata com compaixão. Nos permite sentar na tua mesa. Nos permite ceiar contigo. E trabalhar dentro do nosso coração. E permitir com que a gente recomece.
Esse foi um dos poucos rituais. Quando você estiver na tua igreja, ritualize esse momento. Quando você estiver com uma menina de 15 anos, ritualize. Quando você estiver com o teu menino de 18, ritualize. Quando você fizer um aniversário, ritualize. Quando tiver uma morte, chore. Não fale nunca para uma pessoa seja forte. Você não sabe o que você está falando quando você fala isso. As fotos de antigamente só tinham 24 ou 36 poses. E se você pudesse selecionar as cenas da tua vida, você ia deixar as principais nessas 24 ou 36 poses. Que você possa sair daqui só lembrando que é importante o ritual. Não trate a vida, mesmo com a pressa, de uma forma rápida, descartável e sem importância, sem significado. E hoje a gente encerra. Eu fico muito feliz de ter visto vocês. E eu quero que vocês guardem. Lembrem-se que na última quinta desse mês vai ter o feriadinho para vocês descansarem. Por isso nós vamos fazer uma quinta antes. E não percam, porque, gente, foi feito com muito carinho. Podem convidar pessoas. Eu agradeço todo mundo que está, às vezes, compartilhando no Face, porque eu não tenho Face, eu não compartilho, eu não sei nem como é que funciona esse negócio. Mas eu sei que muitas pessoas têm feito esse trabalho e a gente agradece de todo o coração.